Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e no vídeo de hoje vamos discutir como evitar ansiedade, depressão, síndrome de Burnout e outros problemas associados à alma. É claro que esse vídeo aqui, o foco dele, ele é mais preventivo no sentido de evitar que este problema ocorra do que corretivo. No caso, a pessoa ela já tem esse problema e ela quer se livrar deste problema. A gente vai acabar discutindo esse segundo ponto, mas o foco principal aqui é evitar que esse problema chegue até a gente. Mas, de qualquer forma, antes de discutirmos um pouquinho a respeito, como sempre temos feito, vamos ler dois versículos bíblicos para a gente poder iniciar a nossa discussão. O primeiro é em Mateus 6,33, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o outro é 1 a Pedro, primeira carta escrita por Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O primeiro versículo, ele vai discutir principalmente sobre nós quando tratamos de questões terrenas, nós sempre temos que lembrar que por mais que tenhamos problemas terrenos, o nosso foco é o céu. E a gente deve focar principalmente a nossa vida no céu, porque as demais coisas terrenas, Deus estará cuidando da gente e destes problemas que nós podemos ter aqui terrenamente. E nunca esquecermos que temos uma pátria celestial. O segundo tópico e o segundo versículo fala sobre lançar ansiedade sobre o Senhor, ou seja, apresentar isso em oração, deixar nas mãos de Deus, entregar a Ele, porque Ele tem cuidado da gente. E o primeiro ponto que eu gostaria, dos 7 que eu gostaria de tratar aqui, é conhecer a si mesmo e os seus limites. A Bíblia em Provérbios, em Gálatas, em alguns textos específicos que eu não vou ler agora, sempre fala do autoconhecimento cristão, fala sobre conhecermos os nossos limites. E em Gálatas também vai falar sobre o domínio próprio, vai falar sobre a temperança. E quando falamos de conhecer a si mesmo, muitas pessoas não conhecem os seus limites e não conhecem o seu corpo. É muito importante você se conhecer porque você precisa entender quando você está normal e quando você não está. Muitas pessoas trabalham, sei lá, 14 horas por dia, 8 no trabalho e 2 de trânsito, e ainda chega em casa, ainda trabalha em outras coisas. E isso vai acumulando um cansaço que pode gerar em um estresse, em um cansaço extremo do corpo que é chamado de burnout. Então, a pessoa ela não conhece o limite dela, ela não trabalha para saber até onde ela pode ir e saber que ela precisa descansar, assim como Deus descansou também no sétimo dia, sendo este um princípio bíblico. Então, é muito importante você saber qual é o seu limite. E você vai se conhecer. Cada pessoa ela tem um limite, uma tolerância diferente. Tem gente que já tem uma tendência a ficar mais triste, então ela precisa saber exatamente em que momentos isso é normal e como lutar contra isso. E também relacionado à questão de cansaço, saber quando o seu corpo está cansado e até onde você aguenta. E saber como descansar, dormir às horas certas para que isso não se torne prejudicial para você a ponto de estressar você psicologicamente. Isso também vai afetar em tristeza, porque seu corpo ele não vai estar bem, você vai estar sentindo muito sono. Embora você não perceba, seu corpo ele vai estar fora do normal. Então é muito importante você conhecer a si mesmo. A segunda coisa que é o texto de Mateus 6,33 fala é sobre a soberania de Deus. Saber que Deus ele conhece e sabe tudo. Ele sabe o que é melhor para nós. Em Romanos vai dizer que, Romanos 8, se eu não me engano, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que servem a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, até as coisas ruins que acontecem com a gente,
são guiadas e permitidas por Deus para que a gente possa crescer. Então, o olhar sobre as situações, também a confiança que a gente precisa ter em Deus e saber que Ele tem observado tudo. E isso a gente pode apresentar em oração, e quando a gente ora, a gente tira um peso da gente, porque a gente sabe que se a gente apresentou a Deus e a gente é servo de Deus, Deus ele vai fazer o que é melhor para a gente. Então, é saber que Deus está no controle de tudo e saber que Ele tem um poder de, quando Ele quiser nos dar algo que a gente pode estar ansioso, como emprego, Ele vai nos dar. Não precisa ficar correndo atrás disso, não precisa ficar ansioso, porque Deus ele trabalha no momento certo. E quando for o momento certo, Ele vai te dar aquilo que você tanto deseja. Então não adianta se estressar, ficar ansioso por algo que nem pode acontecer. Então, esse é um conselho que é: confie na soberania de Deus. Porque Ele tem todo o poder e Ele sabe o que é melhor para a gente, Ele sabe qual é o tempo certo. E assim como Pedro fala, Ele tem cuidado de nós, ou seja, Ele tudo, até as coisas boas e ruins, é Deus cuidando da gente. Então a gente saber que Ele tem cuidado da gente e confiar na sua soberania. A terceira coisa é ter esperança. Muitas pessoas e algumas depressões estão associadas à falta de esperança. A pessoa ela não tem mais esperança futura, ela não vê mais uma situação de melhora e ela acaba entrando em uma situação de desgosto profundo. Então, esperança está associada a você esperar positivamente que algo vai acontecer. E muitas pessoas perderam isso, então é confiar que coisas melhores virão, não por causa da gente, mas porque Deus tem cuidado da gente. E ter esperança positiva, embora o mundo ele vá de mal a pior, Deus ele está cuidando da gente. Ele tem olhado para a gente com um olhar especial. Então é ter esperança e saber que as promessas de Deus e que o futuro que Deus tem preparado para a gente é muito bom e é o melhor para a gente, dado que Ele é um Pai que ama a gente e que quer o melhor para a gente como cristão. Outra coisa é uma discussão que tem entre o eu agora e eu futuro. É você não ficar só focado em curtir o presente e gastar o dinheiro todo do presente e gastar a sua vida no presente pensando só no agora. E quando você chegar no futuro não terá nada construído de bom e nem vai ter um legado interessante, não vai ter patrimônio, não vai ter nada. Assim também como a gente não deve focar só no futuro. Pessoas que esperam para viver a vida depois de 30 anos ou quando se aposentarem e ver que não era tudo aquilo e que deixou a juventude passar e a vida adulta passar e não aproveitaram nada. Então o segredo que os neurocientistas falam está no equilíbrio. É eu guardar para o futuro, me planejar para o futuro, me privar de algumas coisas realmente pelo futuro, mas também nunca deixar de viajar e aproveitar o presente. As situações presentes vão te dar alegria e vão te dar um sentido de alegria, de estar aproveitando a vida, e as coisas futuras vai te ajudar no sentido de legado. Você vai ter um legado, você vai ter algo para ser passado para outras pessoas. Então, é uma construção, é olhar para trás e ver aquilo que você construiu e também ver o quanto você aproveitou a vida, mesmo que não seja gastando muito, mesmo que seja um passeio, por exemplo, um resort, mesmo que seja passeando com os amigos, você não se privou completamente e soube equilibrar entre o eu de agora e o eu do futuro. A quinta coisa que eu gostaria de dar de dica é ter um propósito. Eu não vou discutir muito agora, mas propósito é algo muito importante. Muitas pessoas elas não têm um sentido de vida, elas não têm um propósito. Eu sei lá, quero fazer o reino de Deus crescer, eu quero ser um professor, eu quero influenciar pessoas, eu quero fazer isso pelo resto da minha vida. As pessoas elas vivem só trabalhando e sem sentido, apenas ganhando dinheiro e aproveitando a vida. Sendo que quando você não tem um objetivo, você fica perdido no seu processo e o resultado ele acaba sendo ruim. Mas até em pesquisa científica ou em qualquer coisa, se seu objetivo estiver bem delimitado, a tendência é que as coisas cooperem para que aquilo e para que você chegue naquele ponto. Mesmo que você não chegue, você teve um sentido de vida. Então a Bíblia fala sobre o propósito que nós temos que ter.
Nós temos um propósito que já está revelado na Bíblia. O primeiro propósito é glorificar a Deus, é um propósito também de honrar o seu nome, é de viver segundo a sua vontade, mas também saber aquilo que você quer ter. Então, por exemplo, eu quero ensinar, eu quero ajudar muitas pessoas ao longo da minha vida. Isso são propósitos. E a falta de propósito, ela pode levar à depressão. Então, por exemplo, Elias na Bíblia, ele não via mais sentido de estar aqui na terra. Ele pediu a conta a Deus, ele falou, não quero mais viver, eu quero, já chegou o meu momento. E a falta de propósito dele levou ele a um estado meio depressivo. Então, ter propósito é muito importante. E nós, como cristãos, já temos um sentido de propósito bem forte, que já está revelado, mas que nós também temos que ter o nosso propósito particular. Outra coisa também associada ao propósito é o cultivo das virtudes. É o, por exemplo, cultivar a coragem, cultivar a alegria, é o cultivar a bondade e cultivar o fruto como um todo. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas elas não se desenvolveram emocionalmente. Qualquer coisa desestabiliza elas. E isso pode levar a problemas de ansiedade, depressão e outras coisas mais. Então, a questão da mordomia é você se observar, olhar para dentro de si, não só ver um vídeo como esse aqui e levar e assistir outras coisas, mas olhar para dentro de si, observar os seus pontos fracos, observar onde você precisa melhorar e pedir a Deus e fazer um esforço para que você possa melhorar. Porque isso vai gerar um crescimento para você e isso vai te dar um senso de propósito. E isso também vai te ajudar a como lidar com os problemas da vida de maneira mais firme. Então vai vir problema de lá, vai vir. Mas você vai estar com casco mais grosso para lidar com esses problemas e desafios. Então é saber que se eu tenho problemas emocionais, se eu sou uma pessoa que só pensa em mim mesmo, se eu sou um problema que não reajo bem aos desafios, está na hora de melhorar. Então é procurar sempre a melhora constante para que esses problemas não venham te atingir. Ou se atingir, você saiba como lidar. A outra coisa, vou correr aqui porque já temos bastante tempo, é guardar o coração. Cuidado com o que você consome. Tem gente que consome filme de terror, tem gente que consome pornografia, tem gente que só vive no TikTok. Isso é dopamina o tempo todo, se torna escravo de prazeres rápidos e momentâneos. Tem gente já que só assiste filme de terror e depois fica com a tristeza profunda, vive com medo. Então, pessoas que consomem, quando a Bíblia fala para guardar o coração, é para guardar a nossa mente de consumir coisas que são ruins para a gente. E tem gente que assiste coisas ruins sabendo que aquilo vai te prejudicar. Então, evite consumir filmes de terror, evite consumir coisas e olhar para coisas que vão te prejudicar. E a última coisa é, se você já tem esses problemas, tudo isso pode te ajudar. E realmente vai te ajudar. Mas às vezes você pode precisar, em alguns casos, de um psicólogo. E um psicólogo, nesse caso, seria um psicólogo cristão. Porque tem muito psicólogo que ele vai te levar a concluir que às vezes, por exemplo, para resolver um problema, é melhor largar a sua mulher. Já vi muitos relatos disso, de pessoas que mandam divorciar e que acabam conduzindo o conselho para situações que são antibíblicas. Então, um psicólogo cristão, ele vai te guiar segundo os fundamentos bíblicos, mas com todo o arcabouço da psicologia. Então, encontre um bom psicólogo cristão, procure observar a si mesmo e não se entregue a nenhum tipo de situação. Você, em Cristo Jesus, é forte para superar qualquer coisa. Então, este é o vídeo de hoje, gente. Se você gostou, dá um gostei nesse vídeo, se inscreve no canal do Crescimentando e até os próximos vídeos. Até logo!